A que ponto nós chegamos, seu Silvio Keller? Obrigado pela participação, bom dia. Bom dia, Jorge. A que ponto chegamos? Bom dia a todo o público da Itaberá Bandeirantes. É bom estar aqui. A que ponto chegamos, né, Jorge? Isso merece Deus discussão do céu, e merece ações, né, Jorge? Nós estamos discutindo aqui veiculações em redes sociais, né? Disseminação de informações, muitas vezes não verídicas, ou quase sempre, que buscam gerar apenas o pânico entre as pessoas, gerar a desconfiança e o descrédito, muitas vezes também, né? Bem isso, bem isso. É preciso, né, Jorge? E a todo o seu público aí, que se exerçam filtros efetivos para se evitar situações de emergência e de tragédia, como a gente viu aqui em Blumenau, e que é muito triste, né, Jorge? Silvio Keller, para quem está nos acompanhando no YouTube, está de vermelho porque ele é América, né? Sempre foi, e gosta muito dessa cor vermelha, que também pode ser confundida com o colorado do Internacional, mas o Silvio é pelo América do Rio de Janeiro. E está aqui conosco nessa manhã para falar sobre esporte blumenauense, ele que é analista esportivo, para falar sobre o Metropolitano e por aí vamos. E Silvio, eu quero começar conversando contigo, porque Blumenau tem 7 modalidades neste ano disputando a Liga Nacional. Uma cidade de 400 mil habitantes, né? Estamos dependendo aí da contagem do IBGE, mas cerca de 400 mil habitantes. Então é uma das forças do esporte brasileiro, cara. Se tu contar uma cidade de 400 mil habitantes com 7 equipes disputando competições nacionais, as principais competições nacionais, olha a força que tem essa cidade no esporte. O que, na tua opinião, traz essa vocação esportiva aqui no município? A própria história, né, de Blumenau, desde em essência da sua criação, vindo da Alemanha, Dr. Hermann Otto Bruno Blumenau, o desafio de chegar até aqui, porque todos moravam no litoral, o processo de chegar até ao vale, de movimentar a sua propriedade pessoal, a sua logística, as pessoas que passaram a vida para cá, forjaram o blumenauense e quem vem para cá no sentido, sim, da movimentação, no sentido, sim, do exercício físico para produzir a energia necessária. Isso ficou na nossa raiz. Blumenau, historicamente, é um exemplo de multiesportividade, tanto que é renomada nos Jogos Abertos, né, a maior campeã, a maior vencedora, em todo o seu catálogo de modalidades, e leva isso, então, para uma amplitude nacional, o que nos deixa muito felizes, é claro. Oxalá um dia, né, Jorge, e você sabe disso, da nossa atuação, que no futebol, o esporte das multidões, a gente possa ter também essa amplitude com competência. Vamos chegar lá. Ok. Vamos chegar lá. O que falta para termos uma modalidade em destaque nacional? Nós temos 7 na Liga Nacional e o handebol feminino e o basquete feminino foram os que chegaram mais perto de um título nacional, com o handebol ainda ganhando a Copa Brasil de handebol feminino. Nós temos 2 vôleis, masculino e feminino, na Superliga, que é uma das competições mais badaladas desse país. Nós temos o futsal na Liga Nacional, que depois do futebol talvez seja um dos principais atrativos junto com o vôlei e o basquete, né? Mas o que falta para a gente ter uma expressão nacional, assim, já somos destaque por ter várias modalidades competindo, mas para a gente ser uma referência em títulos também, será que a gente consegue, hein, Silvio? Consegue, isso é possível. Eu falava com você previamente de que, até me valendo do futebol, e esse é o exemplo mais claro, é preciso sim que exista um plano e um projeto que na prática consiga catalisar, consiga transferir para ele toda essa energia que eu falei ao começo. E isso não tem acontecido, né? E se você me perguntar o que eu mais acompanho, eu acompanho a modalidade, aquela que eu pratiquei, aquela para a qual eu tive inclinação de ter prazer, que é ou o salão ou o futebol. Mas assim, as demais modalidades, o basquete, ele tem uma força em Blumenau, né? O handebol, historicamente também. É preciso, sim, ver estas modalidades que hoje têm uma atuação nacional com um projeto de fortalecimento, sim, de recurso, porque o sucesso hoje
é verdade. E até aqui nós falávamos também, a própria radiodifusão, o sucesso das atividades, todas que sejam, está muito associado à conquista de recursos. E Blumenau não tem nos seus projetos a visão de receitar, de trazer os recursos, os ingressos para produzir com segurança os resultados que se espera. De Blumenau nunca se espera menos, Jorge, em qualquer modalidade que não seja o título de campeã. O vice, o segundo lugar, já será desprezado. Então, um projeto com inteligência e nos falta, talvez, lideranças gestoras destes projetos de futebol para produzirem essa excelência na captação de recursos. Eu vejo que é por aí. Parcerias, né? Exato. Precisamos avançar nas parcerias e precisamos que essas modalidades elas são mantidas muito com recursos públicos. Exatamente. E isso freia muito o crescimento, né? Precisa ter mais parcerias, ou seja, mais recurso privado para que elas consigam se desenvolver melhor, né? Até pela limitação e pela exigência do montante de recursos para você ter uma modalidade de ponta nacional e fazer frente com centros, né, regionais que têm equipes com representação muito mais forte no que se refere às receitas. Está muito associado. No passado você conseguia, dada a ausência de relacionamento, né? Olá, usando o futebol, um jovem jogava aqui no meu Palmeiras de Blumenau, no Olímpico, por 10, 12 anos. Isso não acontece mais. Para você reter o talento hoje é muito mais difícil. Em todas as modalidades eles vão procurar os grandes palcos e Blumenau não consegue reter pela ausência dessa participação privada associada ao investimento público. Mas a gente ainda pode avançar muito no esporte. Pode. Vai da conscientização dos dois lados. Sim, né? Isso é uma essência do blumenauense, do originário aqui do Médio Vale, a prática esportiva. Isso está lá, isso está infundido em nós, né? Lá na mais tenra idade, na creche já a gente já se movimenta, né, Jorge? E o futebol, hein? A gente viveu uma época com o Olímpico, depois veio a época do Beck, ali 80, perto de 90, e dali para frente, um suspiro com o Metropolitano, a gente pode dizer isso, né? Um lampejo. Na vinda da segunda divisão, acesso a primeiro e uma expectativa que virou o que virou hoje, né? Parece que tem algo que essa cidade não consegue se desenvolver no futebol. E pasmem, né? Eu queria muito fazer uma pesquisa, a gente não tem condições disso, claro, mas de ter uma pesquisa de quantos empresários importantes de Blumenau são sócios de grandes clubes do país. O Flamengo deve ter aqui, em Blumenau, e tem empresários que não pagam pouco como sócios desse clube do Rio de Janeiro. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e por aí vai. Então a gente sabe que tem gente que ama esse esporte, né? Que faz os seus investimentos aí dentro das suas limitações nesse esporte, mas que não consegue abraçar essa causa aqui na cidade. Silvio, o que é isso, cara? Como é que a gente queimou tanto esse esporte, hein? O que aconteceu ao longo da história que a gente marginalizou o futebol em Blumenau em termos de investimento, eu estou falando? Marginalizou, Jorge, e eu, muito próximo, posso dizer, desses 3 projetos sequentes ao Olímpico, que foi o último vencedor, numa fase romântica do futebol, ainda na década de 60. Eu tenho escrito muito sobre isso, que a época de ouro do futebol brasileiro foram as décadas de 60 e 70. E depois passou. Veio a época já da profissionalização. E nós paramos, o nosso sucesso parou na época romântica em que se amava. Lá em casa a briga ainda é entre Palmeiras e Olímpico, Jorge. Meu irmão é Olímpico e eu sou Palmeiras. E a discussão é essa. O Olímpico, que parou em 70 como vice-campeão estadual, perdeu o título de campeão no critério de desempate, que era gols, pasmem, sofridos, não leram o regulamento. O Olímpico tinha muito mais gols marcados, e o Ferroviário de Tubarão, que também não existe mais, foi campeão catarinense, e o Palmeiras, o meu querido Palmeiras, em 79, quando então meu querido Pimpão e outros parceiros desceram o Palmeiras e abriram o Blumenau das 3 cores, que seriam o Olímpico, o Grená,
O meu Guarani, onde eu joguei futebol, salão, e amava ali no outro lado do rio, e o Palmeiras, mas ninguém embarcou, ficou o Palmeiras sozinho nesse projeto. O Olímpico nunca entrou, patrimonialmente está aí, como o Guarani está lá como clubes sociais, porque o futebol ficou caro, socializaram o clube, e o Palmeiras, Blumenau ficou sozinho, teve um estímulo inicial, uma empolgação muito grande, mas eu me lembro muito bem, que eu trabalhei muitos anos numa grande incentivadora, Ceval, depois Bung, que aportava recurso muito grande. A gente via o clube Blumenau usando dois uniformes no primeiro e no segundo tempo para compor toda a grade, mas faltou gestão. Faltou gestão e faltou competência para quem geriu esses recursos, sem dar nomes, para que Blumenau passasse a linha do sucesso e conquistasse a expectativa de Blumenau, que é de cobrança e de títulos. Como no esporte amador Blumenau colecionava, todos foram adormecendo e foram levando o seu interesse novamente para o esporte amador, e o Blumenau foi sim ficando pelo caminho, passou a sofrer a ausência de recursos para compor os embates com as outras metrópoles regionais, Joinville, Chapecó, Criciúma, e também a capital, que não tinha força. O interior de Santa Catarina sempre foi vencedor, haja vista que as metrópoles aqui interioranas são sempre maiores, né? Política e economicamente, que a capital, que depois, com a virada da década de 90, se notabilizou. E depois veio o metropolitano, também como um lampejo, que nasceu do sonho de torcedores como eu, e que conjuguei o verbo ajudar de forma errada, como nosso amigo querido Haroldo Passo, fundador, criador, para fazer uma visão de gestão, de não deixar rastro de ingerência na rua, mas o clube foi tomado pela necessidade de fazer frente. Quando subiu, houve aquele estímulo todo, aquela empolgação, teve que fazer uso de recursos privados de investidores que queriam o lucro imediato, não uma visão de médio e longo prazo, e o metropolitano acabou sim ficando pelo caminho, no mesmo rastro de projetos que eu chamo de futebol ocidental de curto prazo. Forma hoje, vende amanhã. O Internacional faz isso, o São Paulo faz isso com propriedade, com maturidade. Queimaram etapas no metropolitano e o projeto ficou pelo caminho. Os clubes grandes fazem isso, mas com estrutura, né? Exatamente. Hoje nós chegamos ao ponto de não ter, de ter times de futebol que representam a cidade e jogam fora. Exato. Isso é coisa absurda, né? É um absurdo você te Como falar. é que nós vamos incentivar um investidor para investir no futebol da cidade se o time joga em Ibirama, distante, atravessar uma rodovia que é terrível, né? Não vai investir, não vai acreditar. Então ficou tudo muito difícil. Além disso, o Metropolitano, por exemplo, que está na segunda divisão, ele é um clube de Blumenau, mas que é uma empresa de fora que vai formar a equipe que vai representar a cidade, como foi no ano passado e não deu certo, não subiu para a segunda divisão. Volta a ser esse ano, então cada vez mais a gente acaba esquecendo, infelizmente, a modalidade de futebol aqui na cidade. Bem isso, eu tenho sido sempre muito crítico nesse processo de se transferir a responsabilidade pela atividade-chave, pela essência do clube, para terceiros, ou por incapacidade interna de gestão, e é o caso do Metropolitano, por ausência de recursos. Mas quando você transfere, a única relação que vai ficar contratada é a da cobrança. E a cobrança nem sempre faz você alcançar, ela vai ser sempre passada sobre o que aconteceu. Então, eu temo que possam até alcançar, e se torce por isso, a primeira divisão, enfim, mas e depois? O projeto financeiro, a necessidade vai ser muito maior de recursos, e aí vem de novo a conversa da ausência de um estádio. Eu tenho um amigo que roda o país todo, ele é empresário bem sucedido. O Brasil tem 5.500 e tantos municípios. Eu espero conseguir levantar quantos deles, em muito menores condições do que Blumenau, tem um estádio multiesportivo municipal, que facilitaria e muito o metropolitano, desde que o metropolitano faça, Jorge, a lição de casa, é ter competência interna, sim, para replanejar os seus passos para frente e conseguir recatalizar, reconquistar o que ele perdeu. E reconquistar alguém, Jorge, que nem uma namorada, se você perde ela, a reconquista
ela é um tanto, às vezes, mais difícil muito mais de buscar. difícil, né? De buscar. Muito mais difícil. Exato. O que poderia elencar isso, né, e motivar isso são títulos, né? Mas para isso a gente volta a estaca zero. Volta a estaca zero. Não tem hoje mais como associar títulos ou competências em competições sem recursos. No passado, sim, havia os clubes do interior que, ora, de vez em quando, apareciam e surpreendiam, porque conseguiam reter seus talentos. Hoje não mais. Hoje a composição da competência de um elenco, de um time, está diretamente ligada à capacidade de receitas, e é uma discussão muito séria a nível nacional, na formação da Liga agora, porque tem duas frentes de Liga, uma quer tal qual a Champions League, uma distribuição mais igualitária das receitas para produzir um equilíbrio nas competições, e a outra não, a outra defende que as grandes bandeiras do nosso futebol recebam mais, porque tem mais poder de mídia, enfim, isso que está dificultando uma decisão do que vai acontecer e que vai nos afetar diretamente para frente os pequenos e médios clubes espalhados pelo Brasil. Vem um problema muito grande por aí para Metropolitano. Como ele irá sobreviver? Silvio Keller, obrigado pela tua participação, meu querido. Prazer em te rever. Foi uma honra a passagem que a gente teve junto com o futebol aqui em Blumenau, acompanhando o futebol, vivendo mais o futebol, quando a cidade ainda falava sobre futebol local, né? Exato. Hoje nem se fala mais. Nem se fala mais. Muito carinho eu recebo. Mas foi muito importante aí, muito bacana. Aprendemos muito. Bastante, Jorge. Muito carinho eu recebo o teu convite. Um privilégio estar aqui e respirar comunicação e respirar, que eu tenho inclinação para isso, gosto muito, embora não seja a minha carreira profissional. Um respeito muito grande pela sua história. Aprendi muito com você na retaguarda. Chegava lá e dava, Silvio, isso aqui pode ser assim. Me lembro de tudo isso, Jorge, esse aprendizado que eu tive com você e com outros grandes comunicadores. Tomara que Blumenau possa ter, e a região novamente, né, esse pulsar o esporte, esse pulsar o futebol com uma amplitude nacional. Eu vejo isso em Maringá, em Londrina, cidades que estão conseguindo dar essa virada. Tomara que Blumenau consiga, e nós não vamos nos furtar a estar lá na arquibancada torcendo e batendo palmas. Sem dúvida, né? Você é o primeiro a contribuir. O Silvio, tu sabia que eu lembrei agora que na época que eu fazia plantão esportivo, né? Lá na década de 80 do Beck, eu tinha os meus cadernos, na época não tinha essa facilidade da gente ter os computadores que nos facilitavam os cálculos. Eu sempre gostei de matemática e de cálculo, então eu fazia lá os meus cálculos, e isso era tudo em cadernos. Eu tinha uma série de cadernos, né? Um arquivo. Era um arquivo. O meu sótão de casa era cheio de caixa e cadernos. Bonito. E eu lembro lá que o Beck, por um bom tempo, em alguns campeonatos, tinha a melhor média de público do campeonato no Aderbal, cara. No Aderbal. O Aderbal, ele estufava de gente. Eu joguei no infantil do Palmeiras em 73, pedaço de 74, e a gente acompanhava ali, o de Gandula, né? Aquilo fervia. Eu sou Palmeiras era até muito hoje. Era muito lindo isso. A cidade fluía a semana toda, né? Esperando o jogo de domingo pra gente lotar o Aderbal. Silvio, nós tínhamos 4 emissoras de rádio transmitindo futebol. E todas brigando por audiência. Brigando por audiência e fazendo esse processo. E isso fazia com que essa modalidade, esse esporte virasse uma referência na cidade, não só na cidade, virasse uma referência na região, porque quando você ia no Aderbal, você encontrava gente de Pomerode, de Timbó, de Gaspar, da região, estavam ali com a camisa do time do Palmeiras. Do time da cidade. O presidente do 15 de Indaial, Jorge Jacobowski, muito meu amigo, foi a minha última atuação no futebol, foi no projeto do 15, lá o Vivo 15, que gerou Damião, Dida, Maurinho, enfim. Ele tem a carteirinha do Palmeiras guardada até hoje, Jorge. O bonezinho do Palmeiras guardado até hoje. Silvio, eu sou Palmeiras. Isso se perdeu. Isso tudo se perdeu. Que triste. Os tempos eram outros, né? Os tempos agora são diferentes, a comunicação é diferente, o futebol é diferente, o dinheiro sempre falou e a cada vez fala mais alto, né? Então há necessidade de investimento, há necessidades de projetos. Para quem vai começar do zero, como aqui,
A gente fala 0,5 porque a gente tem time de futebol, né? Sim. Mas a gente começa com uma defasagem muito grande. Então, para colocar isso numa atividade, que tem atividade o ano inteiro, para começar tem que ter atividade o ano inteiro, para que esteja na vitrine, para que seja um atrativo, para que tenha uma atração. E a longo prazo, isso vai demorar muito tempo. Vai demorar. Deixa um abraço aqui. Enfim, a gente torce, né? Abraço ao nosso amigo Charles Esp, que te manda um abraço, acompanhando. Charlinho, gente boa. Lá na Almirante, o meu Dudu me acompanha, toda a equipe lá da KIT, fazendo o seu trabalho em TI, acompanhando também. Obrigado aí pela audiência e manda um abraço para você, Jorge. Tá bom. Obrigado, Silvio. Uma ótima semana para você. Abraço, fique com Deus. A gente torce pelo sucesso do esporte. Pelo sucesso do esporte. E que o futebol um dia dê certo nessa cidade, volte a dar certo. Com certeza, um abraço, Jorge, obrigado para o seu público querido e sempre à disposição do amigo para esse bate-papo informal. Isso nos deixa felizes também poder participar, tá? Precisamos falar mais, Silvio. Abração. Precisamos falar mais. Um abraço. Silvio Keller, analista esportivo, conversou com a gente hoje aqui. Falamos sobre o esporte em Blumenau.